Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnybeam de Rede Básica. No módulo 3, nós vamos iniciar o traçado das redes coletoras de esgoto utilizando as ferramentas do plugin no QGIS. O projeto feito aqui será utilizando a metodologia condominial de esgoto. No entanto, o software permite ao usuário que trabalhe tanto com a metodologia convencional quanto a metodologia condominial. No slide a seguir, nós vamos fazer uma breve revisão sobre os sistemas condominiais de esgoto. A rede coletora de esgoto no sistema condominial, que aqui é chamada de rede básica, vai coletar as águas residuais de cada uma das quadras, passando pelo ponto baixo de cada uma delas. Sendo assim, o primeiro passo num sistema de redes coletoras de esgoto, utilizando a metodologia condominial, é indicar o ponto baixo de cada uma das quadras, ou seja, o ponto de menor cota topográfica. Essas são as setas indicativas do ponto baixo de cada uma das quadras. E as redes básicas, aqui representadas pela linha preta, são as redes coletoras de esgoto. Elas devem tangenciar as quadras, passando obrigatoriamente nos pontos indicados pelas setas. Além do mais, temos os ramais condominiais, que são responsáveis por coletar as águas residuais das quadras, ligando assim nos pontos da rede básica. E possuímos também a opção conhecida como ramal de fundo de lote, que não é a opção preferencial, mas que em alguns casos, pela topografia do terreno, ela pode existir. Voltando agora na nossa cidade de exemplo, nós vamos utilizar uma das ferramentas do plugin para representarmos os pontos baixos das quadras desta região do projeto. Vocês podem seguir o passo a passo dessa aula ao longo do vídeo e depois expandir os pontos baixos para todas as outras quadras do projeto. A ferramenta auxiliar para criar os pontos baixos das quadras é esse botão aqui, chamado Criar camada auxiliar de seta indicativa de escoamento natural das águas do terreno. Ao clicar nela, o usuário vai observar que foi criada uma camada vetorial denominada Pré1, e a partir daí, todas as etapas de desenho ou de edição são feitas utilizando as ferramentas do próprio QGIS. Então, as ferramentas do Sunnybeam não são utilizadas durante o desenho. Elas simplesmente criam as camadas vetoriais com o estilo padrão, os atributos utilizados por cada uma delas e também faz a vinculação entre camadas. Por exemplo, a camada de trechos, ela tem uma vinculação com a camada de nós, que representam as caixas ou os PVs, que por sua vez têm vinculações com as camadas que representam as vazões concentradas de esgoto. Nesse caso, a camada de pontos baixos da quadra não possui vinculação com nada, é apenas um auxiliar visual para o projetista. Então eu venho, habilito o modo de edição da camada pré-1 e vou iniciar o traçado utilizando a ferramenta de adicionar linhas do QGIS. Clico na ferramenta, habilito a curva de nível da cidade e com o auxílio da curva de nível eu vou quadra a quadra observando qual é o ponto mais baixo dela. Clico com o botão esquerdo do mouse uma vez para indicar o ponto de início da seta. Vou até o ponto final. Clico mais uma vez com o botão esquerdo. E dou um clique com o botão direito do mouse para inserir a seta. Esse passo deve ser repetido para todas as outras quadras. Então, nessa quadra, o ponto baixo seria esse. Nessa quadra, o ponto baixo seria esse. E assim por diante. Caso você cometa algum erro, por exemplo, eu vou indicar o ponto baixo aqui, um ponto que não está correto. Para eu fazer uma edição, eu também posso utilizar as ferramentas do próprio QGIS. O primeiro caso, eu posso selecionar, utilizando a ferramenta de seleção, essa seta e excluir ela. Tanto utilizando essa ferramenta, excluir selecionados, quanto usando a tecla Del do teclado. E a partir daí eu insiro outra seta. Ou eu posso mover apenas os nós da seta criada. Então, venho na ferramenta de edição de vértices e posso alterar tanto o nó final quanto o nó inicial, ajustando assim a seta do ponto baixo da quadra. Então eu vou aqui rapidamente seguir, indicando os pontos baixos das outras quadras dessa região. Você pode ter mais de um ponto baixo, como é esse o caso. Então aqui, os 4 cantos dessa quadra,
possui uma cota baixa. Então, provavelmente, os ramais condominiais dessa quadra vão ter mais de um ponto de ligação na rede básica. Vou vir para cá. Aqui é um ponto baixo. Vou indicar um outro ponto aqui. Aqui tem um. Lembrando que os pontos baixos vão ajudar o projetista na hora de escolher o melhor traçado para a rede básica de esgoto. Essa quadra possui 2 pontos baixos. Também lembrando que qualquer outro ajuste pode ser feito após essa etapa e não vai influenciar em nada, a não ser no traçado da rede básica. Então, vocês vão ver que ao longo do projeto o traçado pode ir alterando, dependendo das informações que nós podemos obter do projeto. Essa topografia ela é utilizando um modelo digital do terreno, então pode ser feita investigações adicionais em campo para saber se esse modelo digital realmente está correto ou se são precisos alguns ajustes futuramente. Bom, essa ferramenta basicamente é indicativa, então eu já indiquei o ponto baixo das quadras dessa região do projeto. É importante que vocês façam isso para toda a região que está dentro da área delimitada pelos microsistemas, então a camada dos microsistemas que foi fornecida, bacias de esgotamento. Então todas as quadras dessa e dessa bacia devem ser indicadas com as setas de ponto baixo. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o próprio portal aqui da aula para fazerem as perguntas. Até a próxima aula.